Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do versículo 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque estamos na tua casa, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou a Jesus por nós para nos salvar, para nos libertar. E isso é o que simboliza esta mesa, Pai, a nossa aliança, a nossa comunhão com o Senhor. Te pedimos então que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Pai, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim, Pai querido, nós oramos, entregando nossas vidas nas tuas mãos, entregando esse momento nas tuas mãos, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra produza vida, fé e frutos em nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesse texto, querido, é um texto do apóstolo Paulo, o homem que foi levantado por Deus para doutrinar a igreja, porque ele era um homem que tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Então Deus usou esse homem que já tinha uma base de conhecimento de tudo aquilo que Deus havia falado, para doutrinar a igreja debaixo da vontade de Deus, debaixo da doutrina correta de Deus. E um dos principais pontos da igreja que Jesus deixou, o primeiro foi o que nós falamos aqui, batismo. O único memorial, um dos memoriais que o Senhor Jesus nos deixou foi o batismo. Jesus mandou que fosse batizado. E o segundo memorial importante que o Senhor Jesus nos deu foi a Santa Ceia. E a igreja dessa aqui de Corinto, ela estava perdendo um pouco do conceito do que era a Santa Ceia. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que no momento da ceia tinha contenda, tinha briga entre eles, divisões. Então Deus levanta o apóstolo Paulo para trazer de volta o conceito bíblico, para trazer de volta o conceito correto, para trazer de volta àquela igreja à vontade de Deus, ao conceito correto de Deus. E ele começa dizendo que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele passou para a igreja. Como que dizendo que a autoridade que ele estava passando, a instrução que ele estava passando, não vinha dele, não vinha da sabedoria dele, não vinha de homens, mas vinha do próprio Deus. E ele, com fidelidade, estava transmitindo exatamente o que ele recebeu. Então aqui nós já temos uma lição para nós, queridos. Nós temos que receber, temos que transmitir exatamente aquilo que recebemos. Às vezes nós queremos, como é que eu posso dizer, uma linguagem bem popular, às vezes a gente quer enfeitar o pavão demais daquilo que a gente recebeu. Paulo, ao receber a revelação, ao receber a mensagem, ele não acrescentou e nem tirou nada da mensagem. Aquilo que ele recebeu, ele transmitiu. E ele diz que aquilo que ele recebeu do Senhor foi que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou um pedaço de pão e deu aos seus discípulos, distribuiu aos seus discípulos, dizendo:
que aquele pedaço de pão simbolizava o corpo de Cristo, o sacrifício que Jesus estava oferecendo por todos aqueles que creem em Jesus. E aqui nós temos já uma outra lição, porque o Senhor Jesus diz que aquele pão simbolizava o corpo dele, o sacrifício dele na cruz, e ele mesmo partiu o pão, e ele mesmo distribuiu o pão, como que dizendo, a salvação não é algo que eu construí, a salvação não é algo que é pelos meus méritos que eu alcanço, foi pelo contrário, foi Cristo quem se ofereceu por mim, foi Ele quem deu o seu corpo para que fosse morto na cruz do Calvário por mim, e foi Ele que se sacrificou por mim. Então a salvação, o apóstolo Paulo estava explicando para aqueles irmãos, em primeiro lugar, que o pedaço de pão era dado a eles, eles não tomaram o pão, eles não alcançaram o pão, mas foi Cristo quem liberou, foi Cristo quem deu. Então a salvação, que é um processo, a salvação é uma bênção, que nós alcançamos simplesmente porque cremos no que Jesus fez, e não no que nós fazemos, não no que nós alcançamos, não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores, não porque nós somos inteligentes, não porque estamos cumprindo uma quantidade de regras que vamos ser salvos. Não, a Bíblia está dizendo que Jesus reuniu os seus discípulos e Ele escolheu aqueles discípulos que creram nele para abençoar e para dar a salvação a essas pessoas. Então aqui, meu irmão, já muda completamente o conceito do que Corinto pensava. Porque se havia contenda, se havia brigas, é porque eles estavam achando que um era melhor do que o outro, um era mais santo do que o outro, um era mais espiritual do que o outro. E vem o apóstolo Paulo e diz, não tem ninguém mais santo, não tem ninguém mais espiritual. Se vocês estão salvos, se existem dons no meio de vocês, tudo foi recebido pela graça, que foi Jesus quem escolheu nos abençoar, foi Jesus quem escolheu nos dar, foi Jesus quem escolheu nos salvar, porque nós colocamos a nossa confiança nele. Na salvação, que ele não tem mérito humano nenhum. Se nós colocarmos algum mérito humano na salvação, nós tiramos a glória de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus não abre mão da sua glória e não a divide com ninguém. A salvação é uma questão de simplesmente eu crer, eu confiar de que é assim, de que Jesus morreu por mim e eu confiar nele, entregar a minha vida a ele, me fará ser salvo. Isso, querido, é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Não podemos nos esquecer, porque muitas vezes, no Antigo Testamento, nós vemos que Deus escolheu a nação de Israel. Deus escolheu a nação de Israel, e a Bíblia é clara sobre isso, em vários textos. O Senhor Deus diz no Antigo Testamento que Israel foi escolhida não porque era a maior nação ou a melhor, mas pelo contrário, era a mais fraca. A Bíblia, às vezes, no intuito de chamar a atenção à humildade e à insignificância de Israel para ter sido escolhida, chama até Israel de povozinho de Jacó, bichinho de Jacó, como que fosse um vermezinho, mostrando que a escolha da nação de Israel foi simplesmente por graça e não por merecimento. Mas a nação de Israel não compreendeu isso. E ela passou a achar que ela era melhor do que as outras nações. E isso trouxe uma certa arrogância, um certo orgulho, uma certa soberba na nação de Israel por conta da escolha de Deus. E se nós formos sinceros, tem muitos cristãos hoje que se acham melhores do que as pessoas que estão no mundo. Irmãos, vamos ser sinceros. Não tem ninguém aqui melhor do que as pessoas do mundo. Você, inclusive, já deve ter ouvido alguém falar, ou você mesmo já falou, que tem pessoas que estão no mundo que são melhores do que as pessoas que estão aqui dentro. Você já falou isso alguma vez? Ou já ouviu alguém falar isso alguma vez? As pessoas que estão aqui dentro, nenhuma delas é perfeita, a começar do pregador. Mas eu dou graças a Deus, porque o pão não fui eu que conquistei. O pão foi Jesus que conquistou e Ele me deu. Então eu vou ser salvo não pelos meus atos bons,
não porque eu fui bonzinho. Nós estamos chegando já nós estamos virando já a metade do ano, vamos chegar já no Natal. Eu não vou receber o presente da salvação porque eu fui um bom menino, porque eu tirei nota boa no colégio. Não, Jesus não veio para os bonzinhos. A Bíblia deixa claro que Jesus veio para os maus, Jesus veio para aqueles que não eram, Jesus veio para aqueles que eram loucos aos olhos do mundo, e Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ser salvos, não por aquilo que nós fazemos, porque Ele sabia que pelo que fazemos, ninguém seria salvo. Então Ele veio salvar a todo aquele que crê. Então a salvação hoje, meu irmão, está estendida para mim, está estendida para você, independente da vida que você tem vivido até hoje, até agora. Eu quero dizer que se você escolher confiar em Jesus, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode salvar a sua vida e te abençoar, porque a salvação não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos, mas tem a ver com aquilo que Jesus fez por nós, e nós confiamos nele. É só isso, queridos. Não podemos nos esquecer disso, não podemos trazer, nós que estamos na igreja, uma certa soberba, porque estamos na casa de Deus. Não, meu irmão, todos nós que estamos aqui somos falhos. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. E se bobear, somos piores do que muitas pessoas que estão lá fora. Qual é a diferença entre nós e elas? É que nós reconhecemos que somos maus, em primeiro lugar. Confiamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendendo que nós não tínhamos direito à salvação, mas Ele conquistou a salvação por mim, independente das obras e de cumprimento de leis. Ele me salvou, Ele me escolheu. E eu me arrependi dos meus pecados, e tenho me arrependido e vivo em arrependimento, porque como Pablo cantava aqui, nós continuamos pecando. E eu continuo me arrependendo e me colocando aos pés de Jesus e confessando: Senhor, eu não estou aqui pelos meus méritos, eu não estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu confiei naquilo que o Senhor fez e eu recebi a graça e a salvação pelos teus méritos e não os meus. Essa é a diferença entre nós e o mundo. O mundo se acha bom demais, querido, a gente não, nós reconhecemos que somos maus e que dependemos de Cristo. Então nessa noite, em primeiro lugar, temos que reconhecer isso. A salvação foi um dom de Deus dado para nós, não por mérito, não porque nós cumprimos leis, não porque nós somos santos, obedientes, não, mas porque nós escolhemos confiar em Deus. Uma segunda coisa que eu acho interessante é que a Bíblia diz, continua dizendo, depois o Senhor veio, partiu o pão, ele fazia diferente do que nós fazemos aqui, não que nós estejamos fazendo errado, mas era diferente. Lá tinha menos discípulos, lá só tinham 12, então era mais fácil. Mas a forma que ele fazia era, pegava o pão, aquele pão sírio que você conhece, partia o pão na frente dos discípulos, com a mão mesmo, e ele mesmo distribuía. Então ele foi distribuindo, ele foi partindo, ele foi dando. Hoje você já vai receber o pão partido, porque a logística para nós aqui fica mais fácil, mas daquele tempo foi assim. E depois, ele foi distribuir o cálice para cada pessoa, para cada um dos seus discípulos que estavam reunidos. O cálice, assim como o pão simboliza o sacrifício de Jesus, a morte dele, que nos trouxe perdão, que nos trouxe salvação. O cálice simboliza a vida de Deus. Porque desde o Antigo Testamento diz que a vida está no sangue. Então quando Jesus está dizendo que Ele deu o seu sangue por nós, Ele está dizendo que Ele está compartilhando conosco a sua vida. Nós ouvimos aqui, recentemente, sobre João 10:10. O diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor, naquele momento, Ele não estava só compartilhando a salvação, mas estava compartilhando vida e vida em abundância com cada um dos seus discípulos. Então quando eu participo da Santa Ceia, eu não estou simplesmente participando, me lembrando do sacrifício de Jesus, eu não estou simplesmente me lembrando da salvação e do perdão dos meus pecados, mas eu devo me lembrar também que eu recebi uma vida, e uma vida em abundância que Jesus conquistou por mim. Assim como Ele distribuiu o pão, Ele também deu o cálice.
E nessa noite nós vamos participar do cálice, e você também vai receber o cálice de Jesus, como simbolizando, no caso aqui, é lógico, é suco de uva, mas simbolizando o sangue dele. Como que dizendo, Jesus está compartilhando a vida dele com você. Ele mesmo diz que aquele que crê em Cristo já tem a vida eterna. Não é que eu vou ter a vida eterna quando eu morrer. Eu já começo a desfrutar da vida eterna aqui. Eu já começo a desfrutar das bênçãos de Deus aqui. A Bíblia diz, eu gosto desse texto de Romanos, quando a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, ou seja, o Espírito Santo, mora dentro de nós e vivificará o nosso corpo. Meu irmão, eu recebi a vida de Deus na minha vida, você recebeu a vida de Deus na sua vida também. Então viva debaixo dessa verdade, viva debaixo dessa conquista que Jesus fez por você. Não viva abaixo disso. Eu posso viver constantemente animado, queridos. Não pela minha força ou pela minha capacidade, mas porque a vida de Deus está em mim. Eu posso, querido, ser curado nessa noite ao participar da Santa Ceia, não porque existe uma força psicológica, como alguns dizem, que você só pela força psicológica você fica curado. Não, existe uma presença poderosa, divina, que é o próprio Senhor Jesus que está aqui conosco nessa noite, e essa presença divina também está no teu coração, porque essa vida de Deus foi compartilhada na sua vida, para que você saia daqui também curado e restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu já não vivo mais conforme o mundo dizia que eu tinha que viver. Hoje eu posso vencer o pecado, hoje eu posso vencer o mundanismo, hoje eu consigo vencer as minhas fraquezas, não porque eu adquiri uma força especial, mas porque existe uma vida dentro de mim, que é a vida do próprio Cristo ressurreto. E por isso o apóstolo Paulo pôde dizer, já não sou eu mais quem vivo, eu não vivo mais segundo aquilo que eu pensava, aquilo que eu agia, segundo as minhas forças, mas existe uma vida em mim, o Cristo ressurreto, todo-poderoso, Ele vive em mim, e hoje eu vivo conforme essa vida que Cristo me garantiu. Isso era uma verdade que Paulo estava ensinando a essa igreja, está ensinando a nós, queridos. Quantos de nós vivem essa realidade? Quantos de nós vivem nessa verdade? Quantos de nós, quando recebe um diagnóstico complicado do médico, você desiste de tudo e fala, eu vou morrer? Quando você faz isso, você está dizendo que o Cristo que vive em você não tem poder para te curar. Nessa noite eu quero te lembrar, nós temos aliança com o Senhor, Ele compartilhou da sua vida conosco, então não tem situação que aconteça nesse mundo que em Cristo eu não possa ter uma esperança, que em Cristo não possa ter uma esperança de um dia melhor, que em Cristo não possa ter esperança de vencer, que em Cristo não possa ter esperança de triunfar sobre essa situação. Não estou dizendo que você não vai fazer o tratamento no caso de enfermidade. Não estou dizendo que você não possa ficar entristecido por algum período de tempo. Mas há uma esperança que você pode ter no Senhor. E isso nós não podemos viver sem, querido. Porque Jesus conquistou por nós, nos deu esse direito na cruz. Paulo está dizendo, Jesus compartilhou vida com vocês, então desfrutem dessa vida abundante. Quantos de nós, quando enfrentamos alguma resistência demoníaca, ou quando manifesta um demônio na igreja, já chama lá, não, o pastor manifestou um demônio. Ué, mas você não pode expulsar? Só ouvi um amém, quer dizer, só um acredita que pode expulsar. Os outros, não, deixa o pastor vir, que é melhor o pastor. Fé, queridos. O Senhor Jesus nos ensinou aquele ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Não é aos pastores, não é aos apóstolos, não é aos bispos, mas é aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então quando manifesta um demônio na igreja, tem irmãos que sai dele e não vem para mim não, sai dele e não vem para mim não. Que isso, irmão? A vida de Deus está em você.
A vida de Deus está em você. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Viva debaixo dessa verdade. Irmãos com medo de feitiçaria na igreja, estão fazendo macumba contra mim, pastor, estão fazendo macumba contra você. Creia que sobre a sua vida está o sangue do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, meu irmão, essa vida é a vida que Jesus conquistou por mim, é a vida que Jesus conquistou por cada um de nós. Não podemos viver aquém disso, querido. Não podemos abrir mão disso e viver uma vida cristã monótona, fria, sem bênçãos. Muitas vezes nós reclamamos que nós não estamos sendo abençoados. E Deus está falando, eu quero abençoar. Mas vocês precisam crer. Precisa tomar posse da vida que eu já conquistei. A primeira resistência que alguém enfrenta, já desiste, já abandona, como que você só dependesse das suas próprias forças. Não. Jesus conquistou o meu direito de ser abençoado. Eu não vivo mais só segundo as minhas forças. Eu vivo no poder daquele que conquistou a minha alma para poder alcançar aquilo que Ele tem para a minha vida. Se as barreiras se levantarem, como diz o salmista, se as barreiras não caírem por terra, o Senhor me fará saltar as muralhas. Mas nada vai me impedir de alcançar aquilo que Jesus tem para mim, porque Ele já me compartilhou essa vida. Amém, querido? E essa vida que Jesus compartilhou, esse Jesus que vive em mim, é um Jesus que é santo. Essa vida que Ele compartilhou é uma vida que vai operando uma transformação, uma libertação no meu ser constantemente. Eu estou num processo que a Bíblia chama de santificação. O que é um processo de santificação? Explicando de forma bem simples, é a transformação do ser humano à semelhança de Jesus. Todos nós estamos nesse processo. A Bíblia diz, eu gosto desse texto de Provérbios, que diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Está descrevendo o processo da santificação, que você vai melhorando a cada dia e se transformando à imagem de Jesus. Essa vida que esses discípulos receberam, e nós também recebemos, ela transforma a minha vida. E vai sendo transformada cada dia mais, até que cada vez mais, como disse o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cada vez mais as minhas atitudes vão dando lugar às atitudes que Cristo teria no meu lugar. Eu falei aqui recentemente no curso Raízes, um dos livros que tem marcado a história da igreja evangélica nos últimos anos é o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. E trata exatamente disso, as atitudes que Jesus teria diante dos embates que nós enfrentamos. Às vezes nós tomamos certas atitudes que não são cristãs, queridos. E hoje, num culto de Santa Ceia, como diz o texto que lemos, nós precisamos nos examinar. Será que a vida que eu estou vivendo hoje é a vida que Jesus conquistou por mim? Será que esse processo de santificação que a Bíblia fala que deve acontecer, está acontecendo? Será que hoje eu sou uma pessoa diferente daquela que quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu continuo com as mesmas atitudes, continuo com os mesmos pensamentos, continuo com as mesmas pecados sendo praticados? Porque se eu continuo a mesma coisa, eu acho que eu preciso me questionar se eu realmente entreguei a minha vida a Jesus ou não. Porque o Senhor Jesus é como você ir para o sol no Rio de Janeiro de 40 graus, não esse do inverno agora. Se você parar no sol, no Rio de Janeiro de 40, 45 graus, e ficar ali 5 minutos, o sol já age na sua vida de alguma forma. Eu moro perto da igreja, andando para a igreja, eu demoro no máximo 15 minutos, vindo devagar. Às vezes venho no sol e por eu andar só um pouquinho no sol, eu chego na porta da igreja num dia de verão e as pessoas perguntam,
pastor, o senhor foi à praia? Eu falei, não, irmão, não foi à praia, não. Eu vim no sol, diferente. Cheguei suado, cheguei meio vermelho, ainda mais eu que tenho a pele branquinha. Cheguei meio vermelho. O sol, ele incide alguma influência sobre nós. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o sol da justiça. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, a minha vida tem que mudar de alguma forma. A minha vida tem que ser transformada de alguma forma. A Bíblia diz que quando os discípulos foram levados até as autoridades de Israel, os sacerdotes, os fariseus, olhavam para os discípulos e olharam, esses homens são diferentes, e reconheceram que eles estiveram com Cristo, e isso havia mudado a vida deles. Será que as pessoas têm visto alguma mudança em nós, queridos? Será que as pessoas têm visto? Volto a dizer, ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos nesse processo de santificação. Mas ao passar do tempo, esse processo tem que melhorar. Ao passar do tempo, esse processo de santificação tem que me mudar. Será que eu estou sendo transformado por Deus? Será que eu estou sendo trabalhado por Deus? Será que as pessoas que estão próximas a mim olham para mim e veem, poxa, fulano de tal reclamava, hoje não reclama mais, falava palavrão, hoje não fala mais, hoje ele tinha uma raiva no coração, hoje não tem mais, ele guardava uma mágoa da mãe, do pai, do parente, e hoje ele liberou, hoje ele está uma pessoa mais alegre, hoje ele está uma pessoa mais feliz. Ou seja, a vida que Jesus conquistou por nós está agindo na vida dessa pessoa. Agora, quando nós dizemos que entregamos a nossa vida a Cristo, até viemos à frente, recebemos oração, até mergulhamos no tanque do batismo, participamos da Santa Ceia, mas as pessoas olham para nós e nos veem as mesmas pessoas. Teve um pregador que ele diz que se nós entregamos a nossa vida a Cristo para nos salvar e a nossa vida não mudou em nada, Jesus nos salvou de quê, afinal de contas? Jesus nos salvou de quê? Se eu entrego minha vida a Cristo e continuo indo para o bar, encher a cara, cobiçar a mulher dos outros, ou cobiçar as mulheres para poder sair, que mudança que aconteceu na minha vida? Se eu continuo nas mesmas práticas, andando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, a vida que Jesus conquistou por mim, como diz o texto, que ele pegou o cálice e ele deu o cálice, simbolizando a vida dele. Nós não estamos tomando posse daquilo que Jesus fez. Nós estamos apenas tratando isso aqui como religiosidade. Assim como nós fazíamos no passado, você que era de outra religião no passado, quantos de nós que éramos do romanismo, por exemplo, participávamos da igreja católica, e a gente ia lá só quando tinha batismo, só quando tinha formatura. Estou falando do meu caso, estou falando de você, não estou falando de mim. Eu ia lá quando tinha formatura dos outros, quando tinha batismo, casamento. Esse era o meu compromisso com Deus, entre aspas, na outra religião. De repente você era espírita, e você só ia no centro espírita quando as coisas estavam muito ruins, você ia lá receber um passe para as coisas melhorarem, e esse era o teu compromisso. E às vezes nós queremos trazer isso para a igreja. No reino de Deus não é assim que funciona, querido. No reino de Deus não adianta só você frequentar a igreja, embora isso faça parte e seja muito bom. No reino de Deus eu tenho que confiar em Jesus como meu Senhor e Salvador. Não só como meu Salvador, porque Salvador todos querem ser salvos, mas eu tenho que entregar a minha vida ao senhorio de Cristo. E quando Cristo é o Senhor da minha vida, a vida dele passa a fazer parte de mim e passa a transformar a minha própria vida. Amém? Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala: meu irmão, nessa noite você está brilhando um pouquinho mais de Jesus. Porque eu vejo Jesus na sua vida. Amém? Para eu terminar, uma coisa que eu senti no coração de trazer, eu digo que a mensagem principal era essa, eu quero deixar para o final, é que nessa aqui, o texto que nós lemos diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então aqui, eu queria que você compreendesse
o esforço de Jesus em fazer com que as pessoas se tornassem conscientes de que eram membros do corpo. Uma das maiores lutas sociais hoje do ser humano é que ele se faça sentir parte do grupo. É por isso que nós vemos, por exemplo, as lutas dos adolescentes. E você vê as gangues, essas coisas todas, quando tem aquele ritual de iniciação para que o jovem possa se sentir fazendo parte do grupo. Se todos fumam, ele quer fumar também porque ele quer se fazer parte do grupo, se sentir parte daquele grupo. Se todos falam palavrão, ele quer falar também porque ele quer se sentir parte do grupo. E isso é um conceito que tem sido trazido até para as empresas. Hoje em dia, a maioria das empresas, você vai entrar e você vê lá a visão da empresa, qual é a direção da empresa, o foco da empresa. Por quê? Porque ela quer que não só você que está entrando, que vai prestar um serviço, ou vai colher algum serviço dela, você saiba a visão, mas ele quer transmitir a visão para o funcionário, para que o funcionário também se sinta parte daquele grupo, daquela empresa. Jesus, ele queria que os discípulos também se compreendessem que faziam parte do corpo. Então, quando ele distribuiu o pão, aquele pão, além de simbolizar o corpo de Jesus, que foi moído na cruz, simbolizava também, aquele pedacinho, simbolizava a vida do discípulo, que fazia parte do corpo. Nessa noite, meu irmão, quando você pegar um pedaço de pão, eu quero que você entenda essa verdade. Esse pedaço de pão, o pão inteiro simboliza Cristo, mas um pedaço de pão simboliza quem? A mim e a você, que fazemos parte do corpo santo de Jesus, que fazemos parte da Igreja Universal, e quando falo universal, falo do mundo inteiro, não a Igreja Universal do Reino de Deus, fazemos parte da Igreja Universal de Jesus, que estamos juntos aqui para adorarmos a Ele, para pregarmos o Evangelho e aguardarmos até que Ele um dia venha nos buscar. Você faz parte desse corpo, querido. Essa é uma luta que nós precisamos ter, principalmente fortalecendo os novos convertidos, principalmente fortalecendo aquele irmão que pecou, que errou, e às vezes o diabo está acusando, dizendo que ele não presta mais, que ele não vale nada, e nós precisamos ser instrumentos de Deus, ao compartilhar o pão e dizer, você pode ter pecado, você pode ter errado, mas se você se arrepender, o Senhor Jesus diz que para nós ainda há purificação, ainda há perdão, ainda há cura, ainda há reconciliação. Você pode ter errado, mas Jesus não lança ninguém fora. Se você se arrepender, você ainda faz parte do corpo, você ainda está inserido na membresia da igreja, você ainda está debaixo da bênção, da proteção, da vida e da promessa que Jesus fez para todos aqueles que crerem. Você faz parte, meu irmão, você é membro, você está junto. Precisamos ter esse entendimento. Você que está aqui nessa noite, é membro dessa igreja, você faz parte disso aqui. Você não é só mais um, você não é só mais um número somado na quantidade de membros da igreja. Não, você é membro da igreja, você faz parte. Você é alguém aqui. Você é importante aqui. Se nós não percebermos essas verdades que o Senhor Jesus quis trazer para esses homens aqui, nós deixamos de viver tudo de melhor que Deus tem para nós. Se eu não me sinto parte do grupo, eu sempre vou ficar me relacionando com as pessoas, suspeitando delas. Ah, essa pessoa só gosta de mim porque eu tenho dinheiro. Ah, essa pessoa só gosta de mim porque eu sou uma pessoa legal. Ah, essa pessoa... Não, meu irmão. Nós gostamos de você, você é membro dessa igreja. Isso já é suficiente para eu gostar de você, para eu amar você, para eu me relacionar com você sem interesse. Só pelo simples fato de você fazer parte do grupo, de você estar junto conosco, de você estar envolvido. Então é uma noite de você que está longe, e quando falo longe, não estou falando nos últimos bancos, mas falo afastado da igreja, se sentindo longe da igreja, longe dos irmãos. É uma noite de você se aproximar, de você chegar para mais perto, de você se deixar relacionar com a gente. Quantas pessoas que nós lutamos, queridos, a gente liga para a pessoa, a gente convida, a gente fala com a pessoa no culto, mas as pessoas estão sempre arredias, sempre distantes. Meu irmão, você está nessa igreja, você é membro daqui, você faz parte daqui, então para de se manter distante, chega para perto e você vai ver quão abençoador pode ser nós estarmos juntos para adorarmos a Deus numa comunhão e unidade verdadeira. Para eu terminar,
Tinha mais coisa, mas o tempo hoje é meio corrido. Eu queria contar uma história, uma parábola, bem rápido, que é a parábola do porco-espinho. A parábola do porco-espinho diz, né, que houve um período de grande frio numa região, e onde tinha uma colônia, não sei como dizer, vários porcos-espinhos naquele lugar. E eles perceberam, naquela comunidade, aqueles vários animais, perceberam que ao se aproximarem, eles se aqueciam e conseguiam vencer o frio. Permaneciam vivos, permaneciam abençoados, mas como eram porcos espinhos, ao se aproximarem, às vezes um espinho machucava o outro, um machucava o outro. E ao perceberem que ao se aproximarem, um estava machucando o outro, o que eles faziam? Se afastavam de novo. Mas ao se afastar, eles começaram a perceber que eles não conseguiriam sobreviver, porque o frio estava muito grande. Se eles permanecessem afastados, a frieza iria matá-los, eles iriam congelar. Então a única forma de sobrevivência era que eles estivessem juntos, apesar dos espinhos que um pudesse ferir o outro. Isso que tem tudo a ver com a igreja. Esse é um ambiente que às vezes nós nos ferimos. É ou não é? Tem alguém perfeito aqui nessa noite? Levanta a mão. Tem alguém perfeito? Se você não é perfeito, meu irmão, você pode ferir alguém aqui. A começar de mim, que também não sou perfeito. Mas o único lugar que nós vamos conseguir manter a chama do Evangelho acesa, o único lugar que nós vamos conseguir manter a chama da fé acesa em nossos corações, ajudando um ao outro, é nesse lugar, é juntos, unidos. Apesar de, às vezes, podermos ferir uns aos outros, esse é o único lugar que a vida vai permanecer, esse é o único lugar que nós conseguiremos permanecer vivos. Agora, se eu escolho me isolar, se eu escolho me afastar, a frieza me toma, queridos. E a frieza, conforme ela vai aumentando, ela mata a fé da pessoa. E a pessoa ela pode continuar viva, como diz lá a igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, ela tinha uma aparência de que estava viva, mas estava morta. Ou seja, frieza, estava longe de Deus. Nessa noite, meu irmão, noite de Santa Ceia, eu gosto sempre de dizer, Santa Ceia é um culto de comunhão com Deus, mas é um culto de comunhão também com os irmãos. Nós não podemos fugir disso. Nessa noite eu quero te convidar a chegar para perto, querido, a se envolver com a igreja, se envolver no trabalho da igreja, se envolver. Talvez você chegou aqui nessa noite, você não dá dízimo, não dá oferta, porque você não se sente parte daqui. Deus está dizendo, ei, você está aqui, você é membro, você faz parte, participa. Nós precisamos de pessoas para fazer o ministério, querido. Quantos ministérios nós temos aqui que precisamos da participação de pessoas? E Deus está dizendo para você, você faz parte. Eu quero te usar no louvor, eu quero te usar na introdução. Eu quero que você seja uma bênção, dando aula para as nossas crianças na escolinha. Quem sabe, Deus quer te usar até para pregar aqui no meu lugar. Você vai pregar muito melhor do que eu. E Deus quer te usar, querido. Mas você precisa se sentir parte disso aqui. E nessa noite, ao participarmos da Santa Ceia, quando você pegar esse pedaço de pão, que você olhe e pense, eu faço parte. Eu sou membro do corpo. Eu não estou aleijado, não estou fora. Eu sou membro do corpo, eu estou junto. E eu faço parte dessa história. Amém? Então vamos nos colocar